Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, mais um domingo aqui com vocês nessa tarde maravilhosa, no programa Viver Bem. Esse programa que nos ajuda, gente, a refletirmos a vida que a gente tem. Hoje é um domingo muito especial. Já já vocês vão entender por quê. Nosso programa que atravessa fronteiras, gente, e que toca o coração de todas as pessoas, não é mesmo? Programa de psicologia e espiritualidade. Hoje o tema que há tanto tempo pedido por tantos ouvintes, eu agradeço a audiência e a participação de todos vocês. O tema é sobre o autismo e desta vez o autismo infantil. E lembram-se, há algum tempo atrás, alguns meses, trouxemos um convidado que é professor da UERJ, também abordando um tema sobre o autismo. E hoje eu trouxe uma doutora. A convidada do programa de hoje, ela é uma médica, ela é pediatra e atravessou a fronteira, gente. Ela é de Curitiba, Paraná. E a doutora Ana Clarice Prestes, que já já vai se apresentar, e eu falo um pouquinho dela, ela que é médica e é pediatra no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, neurologista infantil pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, é neuropediatra e preceptora da residência de pediatria do Hospital Universitário Evangélico. Neuroimunologia, gente, o currículo é extenso. O currículo é muito extenso e eu vou passar já a palavra dando uma boa tarde para a doutora Ana Clarice Prestes. É uma honra, uma alegria estar com a doutora aqui hoje. Boa tarde, doutora Sônia Nascimento. Quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de me trazer aqui para conversar sobre um tema que é tão importante e que está tão em alta nos dias de hoje. A gente tem visto tantas crianças recebendo o diagnóstico de autismo, tantas famílias que têm tantas dúvidas a respeito do tema. A gente sabe que hoje em dia está sendo muito difícil conseguir atendimento com neuropediatra pelo SUS. As filas estão muito grandes, então é muito gratificante poder estar aqui passando um pouquinho de informação para essas famílias que precisam. Agradeço muito, muito o convite. É verdade. Qual é o seu CRM lá do Paraná? O meu CRM lá do Paraná é 38973. Isso. E aqui já me perguntaram, doutora Ana, e eu preciso, como é a Rádio Catedral, uma rádio católica, e eu sei da sua caminhada também. Eu conheço a doutora Ana Clarice há alguns anos, gente, excelente profissional, excelente pessoa, e por isso fiz esse convite, porque há uma demanda muito grande sobre esse tema, é verdade, doutora Ana. E me perguntaram de qual paróquia, se é daqui, e claro, a doutora Ana Clarissa, ela participa lá do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Quem não conhece do Padre Reginaldo Manzotti, não é mesmo? Então, eu quero convidar a todos vocês que nos acompanham, aos nossos seguidores também do nosso Instagram, que escrevam para a gente, que façam suas perguntas. O nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br, e também, se perder um pouquinho deste programa, que possa acessar o nosso canal do YouTube, o canal da Rádio Catedral, e escrever lá, programa Viver Bem. O tema, gente, eu acabei não falando, é o autismo infantil, o impacto do diagnóstico e as diversas repercussões. Doutora Ana Clarice Prestes, o que é o autismo? Então,
o transtorno do espectro autista, que é a definição correta, né? Nós podemos falar do transtorno do espectro autista só apenas como TEA. Então, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é considerado uma doença. Então, para começo de conversa, a gente já afirma que não se fala de cura para autismo, não se fala de sair do espectro. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, uma forma ali um pouquinho diferente de formação do cérebro, caracterizado principalmente por 2 pilares. O primeiro deles é o déficit na comunicação e interação social. Então, aquela criança a criança e também adulto, mas principalmente da minha parte eu falo das crianças, que tem dificuldade para iniciar a interação, que tem dificuldade para compreender contexto de relacionamentos, que tem dificuldade para se comunicar de forma verbal e não verbal. Então, é uma criança que pode ter um atraso para falar, e além do atraso para falar, ela pode apresentar prematuramente, muito, muito cedo, prejuízo na comunicação também não verbal. Então, aquela criança que tem uma dificuldade para apontar, que não consegue se fazer entender de forma adequada com gestos, que não imita muito bem os pais ali dentro de casa, então são sinais para prestar atenção. E o segundo pilar é relacionado a padrões restritivos e repetitivos de comportamento. E aqui a gente fala muito das estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos e diferentes que as crianças podem fazer. Então, o balançar de mãos, o girar ao redor do próprio eixo, o se sacudir de frente para trás. Interesses restritos, a gente fala também a respeito do hiperfoco. Então, a gente tem muita criança que tem um interesse muito, muito excessivo em algum objeto ou em algum animal específico, e às vezes em partes não usuais do ambiente. Por exemplo, uma criança que vai pegar um carrinho e ao invés de brincar com o carrinho, ela vai ficar girando a rodinha ou vai desmontar para ver como funciona. Então é um interesse ali muito importante em uma parte não usual do brinquedo, não usual do objeto. Seriam umas características, umas expressões, né? Que para que esses pais ou familiares ou professores pudessem também atentar. Sim, isso, doutora? Consigam prestar atenção nesses sinais aqui que a criança vai começar a apresentar desde o início. Além disso, existem também os padrões, um apego muito inflexível à rotina. Então, uma criança que tem muita dificuldade com mudanças, às vezes quer usar a roupa sempre da mesma cor, precisa que os objetos dela estejam sempre organizados na mesma ordem. Às vezes, uma criança muito pequenininha que quer sempre comer ali no mesmo pratinho, que não aceita um pratinho diferente, que não vai aceitar uma mudança de bico de mamadeira. Isso também são sinais ali, fazem parte dos critérios diagnósticos do autismo na criança. Muito interessante, doutora. Eu não sou especialista, né, como psicóloga, mas está sendo uma honra aprender aqui com a doutora Ana Clarice Prestes. Pela minha leitura, eu atendo também alguns casos já de adultos, né? Adolescentes, e eu faço um prognóstico justamente pelo meu conhecimento. É um pouco raso, mas nós, como psicólogos, precisamos conhecer. E eu percebo também uma incapacidade na comunicação. Isso acontece também desde pequenininho? Sim, isso acontece desde pequenininho. Não só com o atraso da fala, que é a linguagem verbal, mas um comprometimento muito importante da linguagem não verbal. Então, é aquela criança que, além de não falar, além de ter o atraso na fala, ela tem um comprometimento, uma dificuldade de se fazer entender, de se comunicar por gestos, de imitar os pares, então de entrar ali em uma brincadeira com outras crianças da mesma idade e conseguir realmente brincar da mesma coisa, brincar da mesma forma. Uma dificuldade de imitar os pais, então uma criança que não imita o que os pais estão fazendo em casa, que é algo que faz parte ali do neurodesenvolvimento realmente. Uma criança que, às vezes, quando fala, quando consegue, né, quando já tem a comunicação verbal bem definida, ela, mesmo assim, tem dificuldade para se comunicar de forma verbal. Então, ela pode ter uma fala mais robotizada, com dificuldade de colocar essa entonação que a gente coloca quando está conversando.
E às vezes também o que a gente vê muito nessas crianças é um déficit do compreender o que o outro está sentindo. E isso não é falta de empatia, não é que a criança com autismo ou o paciente com autismo não seja empático, mas às vezes ele não consegue perceber pistas sociais. Então é uma criança que chega falando muito de algo do interesse dela e ela fala e não consegue perceber que o outro não está interessado no que ela está falando. Então isso também a gente classifica como um déficit de comunicação, uma dificuldade de conseguir se comunicar ali e entender, por exemplo, que às vezes você precisa se comportar de certa forma em um grupo e pode se comportar de uma forma mais descontraída em outro grupo. Eles têm também essa dificuldade de compreender essas pistas sociais de como se comunicar em cada ocasião, em cada ambiente. Sim. Quando a doutora fala da dificuldade ou da redução, né, dessa comunicação verbal, me vem à mente também, né, dentro dos casos, poucos casos que eu acompanho, mas que estão comigo em consultório, a dificuldade do olhar, de sustentar esse olhar. É claro que eu não sei com criança, porque eu não sou especialista em crianças tão pequenas, mas esses que eu já atendi e atendo são de adolescentes para adultos. E muitas das vezes identifico os traços mesmo do autismo, como já aconteceu em jovem adulto. Essa dificuldade em olhar nos olhos, ela atravessa todas as idades desde... Sim, o déficit ali, a dificuldade em manter o olhar, porque é o que nós chamamos ali, tecnicamente, a gente coloca que o contato ocular da criança às vezes é fugaz. Então ele chega a procurar o nosso olhar, mas às vezes ele não mantém. E esse é um dos principais sinais mais precoces ali de autismo, que é o olhar do bebê para a mãe durante a amamentação. Esse é um prejuízo que as mães referem desde muito pequenininho. Elas falavam, ele ficava olhando para a própria mãozinha, olhava às vezes para o meu outro seio, olhava para o ambiente, mas ele não focava ali no meu olho durante a amamentação. Existe um teste muito, muito interessante que já foi realizado ali em 2006 por um neuropediatra americano que chama Amy Klein, um teste que nós chamamos de eye tracking. Ele ainda não é muito bem consolidado no Brasil e existem alguns estudos que querem trazer o eye tracking para cá em 2025. E o eye tracking consiste em colocar uma criança típica sem autismo frente a uma tela e passar um desenho de uma criança brincando em um parquinho. E aqui o dispositivo vai olhar, vai medir para onde que o olhar da criança está indo nesse vídeo. A criança com desenvolvimento típico, criança sem autismo, apesar de explorar o ambiente do vídeo, ela vai focar muito no rosto da criança que brinca, que está ali em primeiro plano no vídeo. Diferente da criança com autismo ou com risco para desenvolver autismo, com risco para ser autista, na verdade, ela tende a não focar no olho, tende a não focar na face humana. Ela foca em outros ambientes ali do espaço. Então ela foca na paisagem, ela foca na mão da criança que está brincando, mas ela foge muito ali do rosto. Então esse é um dispositivo que vem para tentar fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, com base realmente nessa falha do interesse da criança em buscar o rosto humano em um vídeo. Muito interessante, brilhante essa colocação. Hoje, a pedido de muitos de vocês, trouxemos novamente o tema sobre o autismo infantil, o impacto do diagnóstico e as diversas repercussões. Abordando este tema,
atravessou fronteira uma especialista. Ela é médica, não é psicóloga, né? Mas os médicos também estudam um pouco de psicologia. E ela, a doutora Ana Clarice Prestes, ela é de Curitiba, Paraná, e está aqui nos estúdios da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7, abordando o tema autismo, porque a própria ela é neuropediatra, ela é especialista exatamente nesse tema. E ela também atende online, gente. Se vocês quiserem ter um contato com a doutora Ana Clarice Prestes, no final do programa ela passará o contato, tá bom? O tema, a pergunta que nos chegou pela produção é se existe algum exame para que se confirme o autismo, doutora Ana. Bom, então, não existe nenhum exame especificamente que confirme o diagnóstico de autismo. Infelizmente, recebo muitos pacientes que vêm de outros profissionais com muitos pedidos de exame, ressonância, eletroencefalograma, testes genéticos às vezes, e a gente sabe que não existe um exame que comprove o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo ele é feito com base na avaliação clínica e preenchimento dos critérios diagnósticos ali que citamos no primeiro bloco do programa. Contudo, nem sempre é fácil essa identificação dos critérios na avaliação da criança. Então, às vezes, nós precisamos lançar mão de outras avaliações. Não um exame, mas outras avaliações. E a principal avaliação que nós solicitamos, que eu solicito para os meus pacientes do consultório, para identificar certas minúcias dos diagnósticos diferenciais, é a avaliação neuropsicológica, que vai trazer muitas respostas a respeito de outros diagnósticos diferenciais que podem vir ali e confundir um pouquinho com o diagnóstico de autismo. Então, na verdade, os dois profissionais atuam concomitantemente. Sim. Muito interessante, né? E qual é a diferença entre o autismo e o TDAH? Então, essa é uma pergunta muito, muito importante, que é uma dúvida que surge frequentemente no consultório. Olha, perdão, doutora, mas eu preciso citar quem fez a pergunta e agradecer a participação dela, é a nossa ouvinte Maria Cecília, que mora na Abolição aqui no Rio, e ela faz essa pergunta: qual é a diferença entre o autismo e o TDAH? Então, essa é uma pergunta muito, muito relevante, muito importante. É uma dúvida que surge com muita frequência. O autismo e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles são diagnósticos que às vezes podem se confundir ou também podem estar juntos em uma mesma criança. Então, aqui a gente pode ver em uma criança com TDAH também um prejuízo de comunicação e interação social. Que é o principal critério para o diagnóstico de autismo. Nessa criança, é importante a gente conseguir perceber se essa criança, às vezes, não está conseguindo interagir e se comunicar, porque ela é uma criança tão desatenta que ela não consegue prestar atenção nas brincadeiras dos pares. Então, na criança com TDAH, a gente percebe um interesse muito grande em brincar, em interagir, em estar ali dentro, mas ela entra na brincadeira e logo perde o foco, já não consegue mais brincar, diferente da criança com autismo, que aí vai ter um prejuízo não da compreensão da brincadeira, mas um prejuízo de fato da intenção de ir ali se relacionar com aquelas crianças. Então, a criança com TDAH, ela pode até ter um prejuízo da interação, mas não por falta de vontade de ir lá, mas por realmente não conseguir prestar atenção no que as crianças estão brincando. Algo também muito, muito que também a gente vê no TDAH é o hiperfoco. O hiperfoco em objetos, em situações do ambiente é também muito, muito frequente no TDAH. Então, uma criança com autismo pode ter um hiperfoco em carrinho de corrida, pode ter um hiperfoco em dinossauro, e a criança com TDAH também pode ter esse hiperfoco. Então, pode ser uma criança que às vezes está indo mal na escola ali por uma dificuldade de atenção, mas ela sabe tudo sobre dinossauro, todas as raças, todas
as cores, todas tem crianças que sabem até a anatomia ali do dinossauro, porque elas estudam tudo sobre isso. Então, às vezes, é tão difícil de conseguir identificar essa diferença, e é nesses momentos que a gente realmente solicita a avaliação da neuropsicóloga, que por testes específicos vai conseguir nos dar um melhor direcionamento. Perfeito, olha, aprendi muito, porque, na verdade, eu entendo que as duas condições, tanto o TDAH quanto o TEA, afetam o desenvolvimento neurológico. É isso, doutora? Sim. As duas. Ambas as condições são transtornos do neurodesenvolvimento, então os sintomas precisam estar presentes ali antes dos 2 anos de idade. Entendo. E aí, quando a doutora fala desse 2 aninhos de idade, qual é a idade que a doutora é neuropediatra, não é isso? Sim. E me vem assim à mente com que idade um bebê já pode ter esse diagnóstico, já expressa, porque a doutora também colocou o mamar, né? Esse amamentar quando o bebê nem olha para os olhos da mãe. Podia falar um pouquinho sobre isso? Esse é um tema de muito, muito interesse meu, assim, diagnóstico precoce de autismo, eu acho que é algo muito importante sobre o qual a gente precisa falar. Porque quanto antes a gente conseguir identificar os sinais de risco, antes a gente vai conseguir encaminhar essa criança para uma estimulação adequada. E a gente sabe que tempo é cérebro, né? Ali, quanto antes a gente consegue estimular essa criança para que ela aprenda certos comportamentos, mais chance de se desenvolver de uma forma melhor essa criança vai ter. Então, embora o diagnóstico fechado antes dos 2 anos seja muito instável, porque tem vários fatores de confusão, até mesmo antes dos 6 meses a gente já consegue perceber sinais de alarme. Então, às vezes, uma criança que é muito irritada, que tem muito prejuízo no sono, que tem esse prejuízo no olhar na hora de mamar, no olhar no olho da mãe ali enquanto está mamando. Uma criança também que atrasa para adquirir os primeiros marcos da fala. Então, uma criança que não balbucia, um bebê que sorri muito pouco, um bebê pequenininho que quase não sorri, um bebê muito irritado. Depois, ali, um pouquinho mais para frente, um bebê também que não adquire o tchau-tchau, o mandar beijo, o bater palminha, que é algo que a gente já espera ali com 10 meses, é uma criança que não compreende bater palminha quando escuta uma música. Uma criança pequenininha que quando está ouvindo uma musiquinha não vai imitar os gestos da música. Então, uma música que a gente utiliza muito no consultório é aquela música do Pintinho Amarelinho, que elas vão vão imitar o pintinho ali na mãozinha, ou cabeça, ombro, joelho e pé, isso é um prejuízo que a gente vê muito. O não compreender quais são as partes do corpo, então a mãe tá dando banho e fala, dá o pezinho, cadê a barriga? E a criança não entende, que é algo que a gente espera já que antes de 1 ano ela já tem essa percepção das partes do corpo. Depois, um pouquinho mais velhas ali, um ano e pouquinho, quando já começa a andar, uma criança que tem prejuízo no brincar. Então, uma criança que não vai brincar de casinha, uma criança que não vai pegar uma boneca e tentar fazer a boneca dormir, uma criança que não vai tentar dar comida para os pais. Às vezes, uma criança que tem um prejuízo na introdução alimentar, que se inicia aos 6 meses. Então, ali já com 6 meses, uma criança que começa a ter dificuldade com as texturas dos alimentos, que começa a separar as comidinhas no prato, que não aceita que as comidas venham misturadas, já são sinais de alerta para os quais a gente precisa ficar de olho. Então, às vezes, a mãe procura um profissional que vai falar, não, é muito cedo, espera até os 2 anos, mas na verdade não. Identificados os sinais de alarme, a gente precisa intervir nessa criança e já procurar estimulação para ela, para que ela se desenvolva da melhor forma possível. Perfeito. A pergunta que... Gente, a gente fica entusiasmado, né? Porque ter um profissional que transborda não somente o interesse, mas o amor por ajudar crianças, né? E ajudando a criança está ajudando aos pais também a compreenderem melhor e, como a doutora Ana Clarice Preste bem colocou, quanto mais cedo,
né, identificar, melhor será esse desenvolvimento, a resposta, né? Isso. Às crianças. A pergunta é como confirmar um diagnóstico. Acho até que a doutora já passou por isso, né? Já falou, porque lembro-me que o diagnóstico é feito por meio de uma avaliação da criança, onde envolve uma neuropsicóloga ou psicólogo, mas com que idade já poderia ser feito essa confirmação desse diagnóstico? Bom, a confirmação do diagnóstico ela é feita realmente com base em avaliação clínica. De modo geral, a tendência é que esse diagnóstico seja fechado ali após os 2 anos ou perto dos 2 anos. Porém, às vezes recebo um paciente com 1 aninho e 7 meses, já com um quadro muito claro, muito clássico, com todos os critérios diagnósticos, então a gente pode fechar o diagnóstico dessa criança sem medo, mesmo antes dos 2 anos. Porque é critério obrigatório que esse prejuízo esteja presente já antes dos 2 anos. Às vezes a família não identifica ou não consegue perceber que isso é um prejuízo na interação, não consegue realmente perceber que certos comportamentos estão ali um pouco fora do esperado para uma criança típica. Mas tem pacientes que fecharam o diagnóstico com 1 ano e 7 meses. Esse é o meu que eu fechei o diagnóstico mais novinho. Mas às vezes recebo crianças que vêm com 10 meses já com prejuízo muito importante e apesar de a gente não fechar o diagnóstico com certeza ali antes de 1 ano de idade, é vital, é super importante que essa criança seja encaminhada para a estimulação. E a estimulação das crianças consiste realmente em terapia, em fono para controle para melhora da fala. Às vezes a fono melhora também a parte da dicção, a alimentação, porque essas crianças podem ter uma hipersensibilidade ali às texturas da comida, ao barulho que a comida faz quando está na boca. Então, já cedo, nós precisamos encaminhar essas crianças para a estimulação. O psicólogo também está muito ali dentro dessa estimulação, então todas essas crianças precisam fazer psicologia para melhora da questão da interação social. E terapia ocupacional também já na criança pequenininha, para realmente melhora de todas essas habilidades. Perfeito. Normalmente, a doutora é pediatra, não é isso? E eu penso, né, na minha ignorância, no bom sentido, penso que talvez as crianças tão pequenas ou com 2 aninhos, esses sintomas possam ser confundidos com introspecção, timidez. Será que isso acontece? Porque as crianças estão cada vez mais cedo sendo inseridos em creches, né? E podem ser confundidos, digamos que pai e mãe sejam tímidos, muito tímidos, e a criança não tem uma interação social, nem na escolinha, nem com os familiares. Isso é comum acontecer? Sim, isso é muito, muito comum. Então, muitas vezes aquela criança é dada como tímida, como Sim. mais quietinha, mas mesmo na criança que é tímida, porque obviamente nem tudo é autismo, né? Às vezes Sim. realmente é uma criança só um pouco mais introspectiva, que prefere interagir com pessoas com as quais ela já tem mais segurança. Então, por isso que o olhar é muito complexo. A gente precisa realmente ter muito cuidado na hora de fechar um diagnóstico, porque às vezes fecha-se o diagnóstico de uma criança de forma errada, né? Então, a criança é só mais tímida e já chega em um profissional que fala, não, é autismo. Então, por isso que é tão importante reforçar que é importante e é crucial, na verdade, é obrigatório que todos os critérios sejam preenchidos, né? Então, não é só a falha na comunicação e interação social. A criança precisa ter também os outros critérios, ali o eixo B dos critérios, que são aqueles padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, além do déficit de interação, ela precisa ter outros prejuízos. E acho que prejuízo também é uma palavra muito importante. A criança tímida nem sempre vai trazer prejuízo junto com a timidez. Então, aquela criança que é tímida tem dificuldade de interagir,
mas ela tem ali um amiguinho com quem ela interage muito bem, brinca de tudo, brinca de faz de conta, aponta, faz tudo. E não tem, de fato, um prejuízo ali na interação com os pares. Além do mais, a criança tímida, ela vai ser tímida na escola, ali fora do ambiente dela, do ambiente que ela já conhece. Mas em casa, ela é uma criança que vai compartilhar interesse, que vai mostrar para a mãe coisas que ela acha legal, que vai olhar bem no olho, que vai se comunicar de forma não verbal, então vai apontar, imitar, brincar de faz de conta, ou avaliar o brincar da criança é muito importante. Então, por isso, meu consultório é cheio de brinquedo espalhado, eu sento no chão, eu brinco com a criança durante a consulta, pego uma boneca, pego panelinha para fazer comida, tento brincar de carrinho, porque o brincar é muito importante. Então, o prejuízo no brincar é algo que a criança tímida e introspectiva não vai ter. Ela vai brincar sozinha, mas ela vai brincar. E o prejuízo no brincar da criança com autismo é muito, muito relevante. Então, avaliar uma criança, querer fazer um diagnóstico de autismo sem sentar no chão para brincar com essa criança, na minha opinião, é impossível. Porque o brincar faz parte do desenvolvimento da criança. E a criança tímida e introspectiva não vai ter o prejuízo ali no brincar de faz de conta, no imitar, enfim, ser muito criativa na hora de inventar uma brincadeira. Então, acho que está aí a maior diferença entre a criança tímida e a criança com autismo. Nossa, tô aprendendo muito, gente. Então, temos 2 minutinhos. Farei uma pergunta que estão chegando bastante agora. E se não conseguir concluir, faremos o intervalo e a doutora volta. A pergunta do Hélio, ele diz: sou pai de um menino de 3 anos. A criança com autismo pode se desenvolver com qualidade de vida? Sim, com certeza. Eu sempre falo, é uma frase que eu utilizo todos os dias ao fazer um diagnóstico de autismo, é que o diagnóstico de autismo não é uma sentença. Nós não estamos sentenciando essa criança a ali um prejuízo eterno na comunicação e na interação social. O que essa criança precisa, eu acho que o diagnóstico até é libertador, é um momento que a gente olha e fala, então agora eu sei o que eu preciso fazer para o meu filho se desenvolver, né? Então, essa criança que recebe o diagnóstico, ela precisa ser estimulada. E quanto antes e quanto mais estímulo ela receber, melhor. E o estímulo não é só ali junto com o terapeuta, fazer fono, psicólogo, terapia ocupacional, milhões de horas por semana. O estímulo é em casa ali, então a família desligar a televisão, tirar o celular dessa criança, sentar no chão, brincar com ela, brincar de faz de conta, estimular essa criança, estimular, levar num parquinho, estimular que ela tente entrar nas brincadeiras com outras crianças. A escola também é nossa aliada nesse momento para estimular a criança, para trazer ela ali para dentro do contexto das outras crianças, para dentro das outras brincadeiras. Então, com certeza, essas crianças se desenvolvem com ótima qualidade de vida, se formam adultos hiperfuncionais. Tendo a estimulação adequada, é possível que sejam crianças que se desenvolvem de forma completamente funcional. Me perguntam sempre se aqui se é um programa de psicologia, se só convidamos psicólogos. Não, gente, já esteve aqui, já estiveram enfermeiro, professor, médicos sempre, psicólogos, né? O psicólogo tem o grupo aqui de psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio, tem um cadastro com mais de 200 psicólogos e nos reunimos mensalmente aqui com o nosso coordenador arquidiocesano, que é o bispo Dom Antônio Augusto. E você que nos ouve também é nosso convidado. Aguardem a nossa agenda. Aliás, procurem lá no nosso Instagram do GPP, Grupo de Psicólogos Católicos,
católicos da Arquidiocese que a Agenda 2024 já está disponibilizada. Retornaremos às nossas atividades em março. E você é nosso convidado, é gratuita a participação. E hoje aqui, abordando o tema sobre o autismo infantil, eu estou com uma médica. Ela foi convidada aqui por nós da Rádio Catedral. Ela mora em Curitiba, está passeando aqui no Rio e, é claro, eu trouxe um trabalhinho para ela porque não podemos perder esse tema que é tão interessante, tão importante, na verdade. E a doutora Ana Clarice Prestes, que mora em Curitiba, tem consultório presencial e online também. Ela mora no Paraná, em Curitiba, na cidade de Curitiba, e trabalha lá também, é preceptora. No final ela fala um pouquinho mais. A pergunta que chegou, doutora Ana, existem diferentes graus do autismo? Poderia esclarecer? Então, hoje nós não falamos mais sobre grau, então, porque grau, antigamente a gente se referia a grau leve, moderado e grave. Hoje em dia nós não fazemos mais essa definição, nós definimos em nível de suporte. Então, de acordo com a necessidade de apoio e de fato de suporte que essa criança precisa para fazer as atividades básicas do dia a dia. Então, nós falamos em nível 1, 2 e 3, que seria o antigo leve, moderado e grave. Por isso, não estabelecemos nível de suporte para crianças muito pequenas, ali, crianças até os 3 anos. Não faz sentido estabelecer um nível de suporte, porque são crianças que ainda usam fralda, que precisam muito do suporte dos pais para atividades básicas por conta da idade. Mas nós classificamos sim em níveis de suporte. O nível 1 de suporte seria aquela criança que precisa de um pouco de suporte para iniciar interações, precisa de um pouco de suporte ali na parte da alimentação, tem um pouco de dificuldade com textura, com cor, com tudo isso, mas que não tem tanto prejuízo assim. Mas é importante falar que o autismo nível 1 de suporte, a gente não pode colocar essa criança como um autismo leve, uma criança que não tem prejuízo e que não tem o mesmo sofrimento, a mesma dificuldade das crianças que têm um nível de suporte maior, né? Sim. A criança nível 2 de suporte é uma criança que às vezes pode ser não verbal, então ela tem um pouco mais de dificuldade ali na hora de interagir, na hora de se fazer entender. Uma criança que precisa realmente de mais suporte, né, de mais auxílio. E o autista nível 3 de suporte é aquela criança que realmente precisa de suporte, de auxílio para tudo, né? Aquela criança que tem o déficit de comunicação, que às vezes faz muita estereotipia, muitos movimentos, tem muitos comportamentos ali agressivos, mais exagerados. Então, uma criança que tem muita dificuldade realmente para cumprir as atividades básicas. Então, é a criança que vai precisar de muito suporte da família, dos professores. Às vezes, essa criança que pode precisar de algo que a gente chama de assistente terapêutico, que é um terapeuta que acompanha essa criança na escola, que acompanha essa criança nas terapias, para que ela não se desorganize com tanta facilidade. Às vezes, é uma criança que tem um apego muito inflexível à rotina. Então, qualquer mudança ali da rotina dela, uma mudança no trajeto de carro para casa, de casa para a escola, é uma criança que já se desorganiza muito, fica muito agitada, então vai precisar de mais auxílio, de mais suporte, não só nas atividades básicas, mas também um suporte emocional mais importante. A doutora, quando fala da escola, fala desse acompanhador, esse profissional, né? Me vem à mente uma pergunta: se as escolas e professores estão preparados? Porque, veja, o portador, não sei se coloca assim, né? A criança com TEA, e o TEA não é uma doença, não é isso? É um transtorno. Ele não tem uma interação social. Tem uma série, pelo que eu estou compreendendo, uma série de dificuldades, principalmente essas sociais. E aí me preocupa,
Me vem à mente se as escolas e os professores estão preparados hoje em dia. Se há alguma orientação específica para as famílias, para que as famílias interajam com essas escolas, enfim. Sim. Porque a doutora fala, né, com muita propriedade, eu infiro aqui o sofrimento dos pais. Sim, veja, essa é uma pergunta muito complexa, na verdade, porque a gente tem experiências diversas ali, né? Então, eu atendo no SUS e eu também atendo no consultório particular. Então, a gente vê diversos mundos ali, né? Eu trabalho com diversos tipos de família e diversos tipos de escola, que dão múltiplos tipos de suporte para a criança. Desde, infelizmente, algumas escolas que não dão nenhum suporte para a criança e que acabam realmente deixando a criança escanteada ali, meio que para realmente não incomodar o restante da turma, o que é muito, muito triste. E com essas escolas a gente acaba tendo bastante problema. E até aquelas escolas que são maravilhosamente inclusivas, que dão todo o suporte para essa criança. Então, algo que a gente sabe é que crianças com autismo têm direito, por lei, a ter um professor tutor. Então, a ter um professor de apoio ali, realmente para auxiliá-lo nesses momentos de desorganização, nos momentos em que eles acabam se desvencilhando da turma para não interagir. Então, essa criança tem direito a um professor que venha, que fique ali com ele, que puxe ele ali para o momento da interação. Mas, infelizmente, não são todas as escolas que dão esse suporte. E, pelo menos no Paraná, não é muito diferente a escola pública da escola particular. De modo geral, eu percebo que a escola pública tende a dar muito suporte para essas crianças, dentro, obviamente, das limitações da escola, da mesma forma que a escola particular. Isso não é muito diferente, porque tem escolas particulares que não dão nenhum tipo de suporte, tem escolas públicas que não dão nenhum tipo de suporte. Mas o que eu faço na minha prática é mandar sempre um relatório muito grande para a escola, com orientações sobre como manejar essa criança, quais são os prejuízos que ela tem, se ela pode ou não levar alimento de casa, o que fazer com essa criança no momento em que ela se desorganiza, fica agitada, se para essa criança especificamente o ideal é sair da sala, ou abraçar, ou, enfim, deixar ela se movimentar, correr, girar, fazer as estereotipias dela. Então, é muito individual e cabe ao profissional que acompanha essa criança, então ao médico, ao psicólogo, realmente ajudar a escola, fazer essa orientação, passar uma orientação individualizada para a escola saber como lidar com essa criança específica, porque cada criança é uma. Mesmo a criança com autismo, cada uma delas vai ter a sua individualidade, assim, e isso é importante que seja respeitado pela escola, em casa e pelos profissionais que acompanham. Muito interessante. Olha, chegaram várias perguntas aqui. Estou até perdida quais faço primeiro, porque, olha, doutora, eu acho que vai ter que atravessar a fronteira novamente. Muito interessante suas colocações. Eu farei essa pergunta. Ó. Pai e mãe, eles não querem se identificar. Tá? Então, eu agradeço a você, papai, mamãe, que não querem se identificar, mas que nos enviou aqui essa pergunta pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e a produção do nosso programa encaminhou aqui para mim. A pergunta é, primeiro tem uma afirmativa, olha. Fiquei desesperado ao receber o diagnóstico do meu filho. Eu mesmo não acreditei. As pessoas já me diziam que ele era diferente. Quando o médico me disse a primeira coisa foi não acreditar. Ele só tem 6 anos. Eu gostaria, doutora, de sua orientação. Forte isso, né? Infelizmente a gente vê que a família acaba sofrendo muito ao receber esse diagnóstico e é por isso que é tão importante que o profissional que está ali fazendo esse diagnóstico, né, trazendo essa informação para a família, saiba
lidar com essa família, saiba acolher as angústias da mãe, do pai. Às vezes vem a família inteira, avó, avô, nossa, chega a família inteira angustiada realmente, com medo de receber aquele diagnóstico, com medo de como vai ser a trajetória dessa criança daqui para frente, né? E a mensagem que eu tenho para deixar é a mesma que eu deixo para todos os meus pacientes. O diagnóstico, receber o diagnóstico não é uma sentença, é libertador, porque agora a gente sabe o que está acontecendo, agora a gente sabe o que essa criança precisa para se desenvolver. E nunca deixe ninguém falar que é autista, então ele nunca vai falar, ele nunca vai se desenvolver. Isso não é verdade, nem eu, nem ninguém tem como prever como essa criança vai se desenvolver depois do início da estimulação correta. Então, eu tenho desde pacientes que realmente têm uma dificuldade para se desenvolver, até crianças que chegam para mim muito graves e depois ali de 6 meses de estimulação se desenvolvem, voltam brincando, falando de tudo, apontando. Então, não desistam da estimulação, não desistam de brigar pelos direitos realmente dessa criança, pelo direito de ela ser estimulada de forma adequada, dela ser inserida em uma escola regular, com adaptação, com auxílio, mesmo que seja uma criança que precise de escola especial, que dentro da escola especial ela seja estimulada de forma correta, porque quanto mais essa criança for estimulada, melhor vai ser o desenvolvimento dela dali para frente, mais funcional essa criança vai ser na idade adulta. Então não é só porque a criança recebeu um diagnóstico de autismo que ela não vai fazer uma faculdade, casar, ter filhos. Muito pelo contrário, é uma criança que tem, uma pessoa que tem uma capacidade igual a das outras de se desenvolver de forma completamente funcional. Então é por isso que a gente briga tanto pelo diagnóstico precoce, pela identificação de sinais de risco, porque a gente sabe que quanto antes essa estimulação começar, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança mais ali para frente. É verdade. E pai e mãe que não querem se identificar, mantenham a calma, né? Procure profissionais competentes, procure profissionais sérios e já estamos terminando o nosso programa. Já se passaram 60 minutos. Gente, esse programa Viver Bem é demais. Mas, olha, tem ouvintes querendo participar. Eu vou fazer essa que é rapidinho, se puder, doutora, ser sucinta. Ela é moradora de Ramos, a ouvinte Regina. Ela pergunta: o diagnóstico de autismo pode afetar a saúde emocional dos pais? Sim, sabemos que é um diagnóstico, como a gente viu na pergunta anterior, né, que causa muito sofrimento psíquico na família. Por isso que é tão importante que essa família também se priorize, que os pais procurem atendimento, que os pais sejam acompanhados por uma equipe de psicologia, que é tão importante ali no momento do apoio, né? Então, que os pais não deixem também de cuidar de si só para cuidar ali da criança, né? Um adulto que se cuida é um adulto que consegue cuidar melhor da criança que está ali sofrendo, em sofrimento após receber um diagnóstico. Então, apesar de saber que é um diagnóstico que causa um sofrimento psíquico na família, eu sempre oriento que essa família procure atendimento para si, que essa família procure ler, se informar e saber realmente o que fazer para essa criança, para que essa família realmente saiba o que está fazendo, saiba qual profissional procurar. A gente sabe, infelizmente, que tem muita gente agindo de má fé em cima dessa família. Então, que eles procurem ajuda também, para que o sofrimento não seja tão grande. Muitas perguntas chegaram. Já fica o convite à doutora Ana Clarice Prestes para retornar à nossa amada Rádio Catedral no programa Viver Bem e tantos outros aqui, porque eu acredito que será de muita ajuda, muita valia. Eu quero agradecer, em nome de toda a equipe técnica, Isoneto Costa, Elizabeth Martins e toda a equipe da Rádio Catedral, a sua brilhante participação. Peço para que deixe seu contato, seu Instagram e uma mensagem, uma frase para os nossos ouvintes, por favor.
Obrigada, doutora Sônia, agradeço novamente o convite. Foi muito gratificante estar aqui falando sobre um tema que eu gosto tanto, um tema que eu amo tanto. E, bom, o meu contato, o meu Instagram, e ali no Instagram tem todas as informações a respeito do meu atendimento, é neuropediatria.curitiba. Então, ali vai ter acesso ao WhatsApp para agendamento de consulta. E a mensagem que eu quero deixar para o final é uma mensagem, uma frase de uma mulher autista que se chama Temple Grandin. Então, existe um filme sobre ela ali na Netflix ou alguma dessas plataformas. Ela é autista, ela é especialista em comportamento animal, a maior especialista em comportamento animal do mundo. E no livro dela, ela fala que se ela pudesse deixar de ser autista, se ela tivesse essa escolha, ela não o faria. Porque o mundo precisa de todos os tipos de mentes. Que lindo! E o seu contato no Instagram? Já disse? Já. Olha, eu fiquei tão envolvida. Eu também quero deixar o nosso contato aqui meu, na Clínica Victor Frank, de uma equipe com 15 psicólogos, todos especialistas, muitos atendem caso de autismo. O nosso contato é o WhatsApp 21 99506 6463. E o que eu quero dizer que eu aprendi muito, mas eu quero deixar a minha mensagem, que uma pessoa com autismo nos ensina muito, gente, que o amor não precisa de palavras. Falar e expressar o amor é viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.